Qual é a mensagem que você vai deixar? Você resolvia problemas ou você causava problemas? E aí eu me lembrei de quando eu trabalhei em 2012 com uma equipe e dentro dessa equipe tinha uma das minhas vendedoras e aí ela falou com o meu chefe na mesa de reunião que quando eu não gostava de algo, porque eu era supervisora, andava com eles, e ela disse assim, quando a Thaís não gosta de algo, ela se torna um monstro. E aquilo dentro de mim, assim, a vontade era de jogar a cadeira nela, né? Só que eu não podia. Eu ainda não conhecia Jesus, mas eu não joguei porque eu tava com o meu chefe tudo ali, né? A vontade era realmente de jogar uma cadeira nela. E aquilo me corroeu dentro de mim, assim, foi algo que foi um soco na minha cabeça. E eu louvo a Deus, naquela época eu fiquei com muita raiva daquela mulher, daquela vendedora. Mas a longo prazo foi uma das coisas que ela me falou que me fez gerar uma vontade de mudar. Quando foi em 2013, eu perdi uma tia minha. E lá no enterro dela, uma voz me falava assim, se fosse você hoje aqui, descendo a sepultura, enquanto o caixão descia, gente, a voz falava comigo assim, se fosse você aqui no lugar dela hoje, amanhã, qual seria a lembrança que as pessoas teriam de você? Elas iriam sentir a sua perda ou elas iriam agradecer? E aquilo foi muito forte, porque foi uma voz que, sim, que não era minha, que não, sabe, é algo de dentro. E aquilo em 2012 já tinha acontecido com a vendedora, e quando foi 2013 veio a perda da minha tia, e enquanto aquilo me falava, lá da vendedora já queria dentro de mim ter algum tipo de mudança. Eu falei, não, eu não posso ser vista como esse monstro, eu não sou esse monstro, e eu não quero ser esse monstro. Foi onde começou a gerar dentro de mim a vontade de mudança. Só que eu sozinha não conseguia. Quando em 2013 aconteceu aquilo, eu perdi minha tia. E aquela voz falava comigo claramente. Porque ela falava assim, se fosse você, qual a lembrança que as pessoas teriam de você amanhã? Qual legado você deixaria? Qual a história de vida você deixaria? Ou elas iriam esquecer de você daqui a 3 dias? Ou então você acha que aquele corpo sarado que você tanto busca, essa voz falava assim comigo, tá, gente? Ela falava assim, esse corpo sarado que você busca, depois que a terra comer, quem vai se lembrar dele? E eu, meu Deus, eu ficava assim, aquilo dentro de mim, ecoando, né? Enquanto o caixão descia, tudo isso foi falado dentro de mim. E eu falei, meu Deus, eu preciso de uma mudança. Eu quero deixar uma história diferente. E depois daquele tempo, 2000, né, naquele mês, as coisas aconteceram tudo muito rápido. Por quê? Porque eu comecei a ver que eu queria mudar, que eu queria deixar uma nova história, uma história diferente de quem eu era, como as pessoas iriam se lembrar de mim. E aí foi aonde eu comecei a querer minha mudança, mas sozinha eu não conseguia, porque eu era muito difícil, que tinha momentos que nem eu me suportava, confesso pra você. Logo em seguida veio a perda de uma amiga muito querida de infância. Ela foi assassinada. E aí eu falei, meu Deus, que isso? Foi algo tudo muito rápido, sabe, gente? O que eu quero dizer hoje, quando eu não conhecia Jesus ainda, ele já falava comigo através do Espírito Santo dele. E eu não sabia que era o Espírito Santo dele que falava comigo, porque eu não tinha sido apresentado esse Espírito Santo. Eu conhecia Deus de ouvir falar quando eu ia à igreja, Jesus eu conhecia bem longe, e o Espírito Santo eu nem conhecia. Eu achava que eu ia à igreja, chorava, e aquilo era de mim, das minhas emoções, mas era o Espírito Santo que ministrava a minha vida e eu não tinha consciência disso. Quando aquela mulher falou aquilo comigo, ela foi um agente de Deus na minha vida. Ela me disse aquilo com tanta sinceridade que aquilo mexeu dentro de mim, mesmo que doeu, porque pessoas à minha volta talvez já tinham me falado várias vezes e eu não conseguia ouvir. Talvez as pessoas já não me falavam porque sabiam da minha reação agressiva, né?
Mas quando aquela mulher me disse, aquilo ficou martelando dentro de mim. O Espírito Santo não me deixou mais seguir sem mudança. E eu não conhecia Deus ainda. Tudo isso que eu tô falando com você, eu não conhecia o Espírito Santo. Era uma voz que falava que eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas essa voz que ela fala tudo o contrário que você vive, o que você entende que você é porque não é sua. É porque ele quer é Deus trazendo a existência do Espírito Santo na sua vida a ponto de querer te gerar uma mudança interna. E eu decidi ir para a igreja e a partir dali, final de agosto de 2013, eu fui para a igreja e falei tudo que o mundo tinha para me oferecer, o que eu queria eu já experimentei, mas não é essa vida que eu quero. Eu sei que tem algo além e eu quero conhecer esse Jesus que todo mundo ali falava. Eu queria conhecer essa pessoa de Jesus e foi aonde, quanto mais eu conhecia ele, mais gerava mudança, mais eu queria mudar por ele, por amor a ele, porque eu não sou perfeita ainda, tenho as minhas falhas, os meus erros, mas sabe quando você fala, eu posso ser um pouquinho melhor por alguém que morreu por mim, que deu a vida por mim, porque ele acreditou em mim, ele acredita em você. Então ele entregou a vida porque ele queria que nós, nesse perfil, nessa característica nossa, nós pudéssemos viver ele aqui. E assim, aquelas experiências foram dolorosas, mas foram muito marcantes na minha vida. E eu louvo a Deus por ele não ter desistido de mim, por ele ter entregue Jesus por mim, por você. E eu vim para te dizer assim, quando eu achava que eu não valia nada, tinha alguém já falando comigo, que era a pessoa do Espírito Santo de Deus, falando, ministrando a minha vida. Teve dias, hoje eu tenho consciência, tá? Eu não tinha naquela época, porque eu não conhecia o Espírito Santo ainda. Mas eu tinha consciência, eu não tinha consciência, mas tinha uma voz que já falava comigo, lá de trás. Eu lembro que quando teve uma vez que eu tava num pagode, eu olhava o relógio e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse ambiente não é pra mim. Mas não era a Thaís, era o Espírito Santo que já tinha algo comigo. E foi aonde eu decidi abrir mão de tudo aquilo que eu vivia para eu poder conhecer esse Jesus. Eu falei, eu não tenho nada para perder mesmo, então eu vou conhecer esse cara chamado Jesus para ver como é que é esse negócio. E eu louvo a Deus por eu ter tido a oportunidade de conhecer Jesus e conhecer a pessoa do Espírito Santo. Thaís, que Espírito Santo é esse? Me ajuda, Jesus. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, ele falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Nós temos um pai, tá? Só vim aqui para te falar isso também. Ele falou assim, eu vou deixar com vocês o Consolador. E o Espírito de Deus, ele iria ser derramado sobre toda a carne. Ou seja, todas nós temos o Espírito Santo em nós. Que é aquela vozinha que fala assim, não vai, fulano, não faz dessa forma, não briga. Essa pessoa, ela tá atribulada, deixa ela quietinha, não vai entrar na dela. E às vezes a gente quer passar por cima daquela voz, não pega isso, não é seu. Hoje não é para você sair de casa, troca a roupa. Essa roupa não é para você sair. Se fulano falar alguma coisa comigo, porque a gente já pensa assim, né? Fulano vai criticar. Não, não é fulano, é o Espírito Santo que já tá querendo te convencer que aquilo não é para você. Você entende? Não entende, né? Só vive. Vida com Deus não tem como explicar, é só vivendo para você ter. Porque comigo, as minhas experiências com o Espírito Santo, você pensa, você enterrando a sua tia e uma voz te falando assim, tá vendo? Quem você quer ser? Quem você quer ser lembrada? Como você quer ser lembrada amanhã? Porque se fosse você descendo aí, o seu corpo sarado ia ser comido em alguns dias. Qual é o legado que você deixou? O Espírito Santo fala comigo nessa vibe, tá? Porque é assim que a Thaís entende. Ele fala com você exatamente como você entende. Então, gente, eu queria muito compartilhar isso com vocês.
e te dizer assim, você tem uma pessoa aí dentro que ela tenta sempre te convencer a fazer aquilo que é bom, porque o que é ruim, aparentemente, momentaneamente, te mostra que é bom, mas a longo prazo te traz destruição, te traz tristeza, te traz chateação, problemas, mágoa. E essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Que ele continue ministrando sua vida, que ele continue falando ao seu coração, independente do lugar, porque eu sei que ele falava comigo em lugares assim que eu falo, meu Deus, realmente era o Senhor, porque não era da minha cabeça, aquilo não era de mim. Esses pensamentos mais altos, só ele tem ao nosso respeito. Então, que você possa ouvir e dar ouvidos a ele, em qualquer lugar que você estiver. Tá bom? Em nome de Jesus, que Deus possa continuar falando com você através do Espírito Santo dele. E não faz cara de paisagem não, que você sabe exatamente quando ele fala com você. Você talvez não o conhece ou não o conhecia, mas a partir de hoje você sabe que o Espírito Santo de Deus habita em você. E ele sempre vai tentar te convencer a não fazer aquilo que é mal a você mesma. Tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Não deixe de compartilhar, eu vou deixar liberado o vídeo. Não deixe de compartilhar com algumas pessoas que você ama, porque assim como eu fui alcançada pelo Espírito Santo através de vida de pessoas, eu tenho certeza que Deus vai continuar cuidando dessas pessoas também através da minha vida, ou seja, uma palavra que sai da minha boca, mas que seja como se estivesse saindo do trono de Deus para a vida dessa pessoa. Palavra de vida, de esperança e de amor, tá bom? Deus abençoe sua tarde, né? Já é 12h15. Deus abençoe sua tarde e não abandona ele. Se me abandonar, não tem problema, mas fica coladinha nele que com certeza a gente não deixa de ter vontade de viver e a gente não deixa de ser feliz na presença dele. Deus abençoe, viu? Beijo!